Você é fã de filmes e séries? Então assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou falar dos personagens de Maid, vou analisar a série e os personagens do ponto de vista de um psiquiatra. Roda a vinheta! Oi pessoal, eu sou o Dr. Labina, sou médico psiquiatra e para quem adora filmes e séries e gosta também de saúde mental e quer saber um pouco mais de uma análise, mais um perfil psiquiátrico desses personagens dessas séries, comenta aqui, coloca as séries que você gosta, os personagens que você gosta que eu posso analisar. Porque hoje eu vou falar da série Maid. Mas antes de eu começar a falar sobre ela, não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, também curtir, compartilhar e comentar o vídeo até o final. E como eu disse também, se você quiser saber mais sobre outros vídeos. Mas vamos então falar sobre essa série, uma série muito interessante do Netflix, em que a gente tem 4 personagens principais em que há alguns transtornos psiquiátricos ali em torno e há toda uma configuração típica de quadros que vão levando a alterações na saúde mental. Essa série, aliás, se você não assistiu a série, cuidado ao assistir esse vídeo porque terá alguns spoilers, tá bom? Terão alguns spoilers. A personagem principal, a Alex, ela sofria... O seriado começa com ela saindo de casa, fugindo, levando a sua filha e aí, aos trancos e barrancos, ela conseguiu encontrar um abrigo, um serviço de proteção às mulheres que foram vítimas de alguma forma de abuso e de lá toda a história começa a se descrever, né? Ao longo da história a gente vai conhecendo a mãe dela, o pai dela e também o abusador, o Sean. Então o que a gente percebe? Essa mulher sai fugida, ela tem muita dificuldade em conseguir achar um emprego e aonde ela consegue de fato achar um emprego relacionado a serviços domésticos domiciliares. Então ela entra numa empresa que presta serviços num valor muito baixo, então ela tem péssimas condições de recebimento, ela tem que comprar o próprio material, você vê que ali também ela é abusada. Fora isso, para conseguir se inserir dentro de uma sociedade, conseguir ter algum tipo de renda, benefícios também, ela tem muitos papéis a serem preenchidos, muita dificuldade, mostrando o quê? Que essas mulheres, e isso a gente está falando dos Estados Unidos, nem vou fazer a comparação com o Brasil, né? Mas essas mulheres que sofrem alguma forma de abuso ou de violência doméstica, quão difícil para elas é voltar a se inserir no mercado de trabalho, ou se inserir no mercado de trabalho, ou então conseguir levar uma vida digna para ela, para os filhos. Então, esse seriado mostra de uma maneira nua e crua a dificuldade que essas mulheres acabam apresentando por conta disso. A Alex, então, ela é uma mulher que vinha sofrendo de abusos psicológicos, depois eu até traço o perfil psicológico do Sean, mas é que ela vinha sofrendo de abusos psicológicos até um momento em que ela se desgarra disso. E o interessante é que ela fala que ela nunca mais vai voltar com ele, que ela superou, que nunca mais vai encontrá-lo. Mas ao longo do seriado, o próprio seriado vai dando indícios de que ela começa a olhá-lo com algum outro tipo de olhar, um olhar não só, de novo, de certa paixão, de certa uma sensação de sedução, e o seriado faz uma coisa interessante, ele faz com que a gente também olhe o Sean com esse olhar, mas poxa, quem sabe dar uma chance para ele, mostrando que se nós em terceira pessoa já nos sentimos seduzidos pela volta, me parecendo atraente essa volta, imagina para ela, que viveu anos com ele, que viveu esse tipo de coisa e um tipo de paixão. Então, ela que sofreu abuso psicológico, em que ela era ofendida, ela nunca foi agredida fisicamente, mas o que isso importa? Sendo que ela não tinha o dinheiro dela, ela não tinha o trabalho dela, a sua função era apenas cuidar da casa e cuidar da filha do casal, ela não tinha liberdade e além disso ela era obrigada a ver o marido, Sean, chegar todo dia em casa, bêbado e começaram as violências. E o que é pior, em algum momento não era aceitável, que ela achava que ela não poderia falar que ela foi violentada porque ela nunca sofreu um abuso físico. Para a gente perceber como o abuso psicológico muitas vezes não está nem em consideração pelas próprias pessoas que sofrem desse abuso psicológico. Então ela tinha toda essa dinâmica em que ela ficava recuada e o Sean dominando a casa, tirando todas as liberdades dela e a condicionando a ficar enclausurada
com as diversões sempre relacionadas a ele, tanto que ela fala que ela tinha as amizades que eram dele e tudo mais. Depois que ela vai para a briga, ela consegue se desgarrar disso, ela começa a trabalhar, começa a conseguir de certa forma se sustentar aos trancos e barrancos por toda a dificuldade social disso acontecer. Em algum momento ela começa a voltar a gostar dele. E aí, ou talvez nem gostar, né? Mas ela começa a achar que aquela vida com ele poderia trazer de novo aquele conforto, voltando a um passado. E ele, todo sedutor, ele traz ela para casa, ele se demonstra carinhoso, ele faz atitudes de certa sedução com ela, que acaba voltando para casa. E isso é interessante. No primeiro momento de uma discussão do casal, ele fica muito agressivo, ele volta a beber e ela demonstra um episódio depressivo em que ela fica semanas sem querer se arrumar, sem querer tomar banho, sem prazer, desinteressada. Então, essa personagem que vinha sofrendo um abuso psicológico, ela deprime lá. E ela só consegue se desgarrar depois de um tempo em que uma das chefes, né, das mulheres que ela foi fazer limpeza, a ajuda de certa forma e ela consegue sair disso e voltar para o abrigo. Mas a gente viu uma moça que sofria abuso psicológico, como essa base, fazendo um episódio depressivo e todas as dificuldades que ela vinha apresentando. Fora isso, ela tem outros fatores de risco para o desenvolvimento de depressão. Então ela tinha um pai com o mesmo perfil que o Sean. Então o pai dela tinha um perfil também abusador, também violento, também de muita agressividade com a mãe e ela vai se lembrando disso quando em determinado momento ela está limpando uma casa, ela fica enclausurada, ela tem o quê? Uma crise de pânico, um segundo transtorno mental. É uma pessoa então que teve pânico e teve depressão e nessa crise de pânico em que ela está fechada com uma claustrofobia, ela começa a se recordar desse passado. Ela lembra da mãe sendo violentada e ela escondida num armário. E o pai em recuperação de dependência química, eu já falo sobre isso, ela já estava tentando se aproximar do pai e isso faz eles se romperem de novo. Então ela tinha um pai violento, ela tem uma mãe com um transtorno afetivo bipolar, então é um fator de risco muito grande para quadros depressivos. Então ela tem toda uma genética de base, ela viveu na infância dela abuso, violência, ela e a mãe saíram fugidas de casa, então você viu uma separação dos pais traumática, traumas na infância que se repetem na vida atual, trauma nesse relacionamento e aí faz o desencadear de um quadro psiquiátrico como a depressão e como a crise de pânico. Como eu disse, além disso a gente tem a Paula, que é a mãe dela, com um transtorno afetivo bipolar e que ela precisou ser internada em determinado momento, mostrando que ela tem um transtorno afetivo bipolar do tipo 1, então ela tem um quadro delirante, um quadro de alucinação, muita agressividade, muita agitação, pressão para falar, um típico quadro maniatiforme. Eu até acho, fazendo uma análise, que a Paula também talvez tenha ali um transtorno de personalidade esquizoide, talvez um esquizotípico, uma moça, é uma mulher com comportamentos muito excêntricos, muito bizarros, mas o que a gente consegue de fato configurar ali é um transtorno afetivo bipolar, uma crise de hipomania. Além disso, o ex-marido dela, que é o pai da Alex, ele também tem um quadro de dependência química e ele está em abstinência, ele frequenta o Alcoólicos Anônimos, ele está em abstinência, ele entrou para um lado religioso tentando mudar. Tem 2 filhas, inclusive, parece, pelo andar da carruagem, que não havia abuso para essas filhas, então é algo que o pai estava tentando se recuperar, mas ele é um dependente químico em abstinência e era também um abusador na infância da Alex. Então a gente tem todo esse contexto para o desenvolvimento de transtornos mentais, tanto é que ela desenvolve um transtorno mental e aí a gente tem um Sean. Um Sean, um dependente de álcool, um dependente químico, ele tem um perfil muito controlador e sedutor, manipulador, violento, então ele tem todos os traços de um transtorno de personalidade antissocial, conhecido como psicopata ou sociopata. E aí vale um parênteses aqui. Muita gente acha que psicopata, sociopata são esses caras que saem na rua matando todo mundo, mas não. A gente tem uma prevalência muito grande dessas pessoas na nossa população e são pessoas que muitas vezes não saem matando, mas começam com essas agressões, começam com abuso psicológico, começam com a violência doméstica e vocês podem ver como ele
trazia? As amizades eram deles. Depois que eles romperam, todos os amigos ficaram do lado dele. Ele não dava uma liberdade para ela. Ele a agredia psicologicamente, ele quebrava as coisas em casa, e aí em seguida a gente já sabia que poderia ir para uma agressão física também. Então tem todo esse contexto também de personalidade do ex-marido dela. E olha que coisa, olha como se repetem. Ela vem de um pai abusador, ela teve um marido abusador, e aí ela teve uma mãe que fugiu de casa, ela fugiu de casa. A Alex teve uma cena quando ela era pequena que ela se escondeu no armário. E qual é uma das cenas que a fez ter o despertar desse quadro depressivo? Quando ela abre a porta do armário dela e a filha dela está embaixo do armário da mesma forma como ela estava. Olha como os padrões vão se repetindo, as situações vão se repetindo e é difícil ter uma quebra. Tanto é que a Alex é a primeira a conseguir tentar romper isso de uma forma mais evasiva. Mas aí você fala, mas mentira, a mãe saiu de casa, a mãe fez. Mas a mãe continuou se relacionando com pessoas com perfil abusador. Tanto que o namorado atual dela, ele a roubou, pegou todo o dinheiro do aluguel da casa, ele manipulava, ele era um dependente de jogos, então também era um dependente químico, também tinha um perfil manipulador e abusador. Então olha como esses padrões vão se repetindo. Em determinado momento do seriado, a Alex, ela conhece um rapaz que era um rapaz mais bondoso, mais carinhoso, mais atencioso, e que ela não conseguia gostar desse cara. Por quê? Eu costumo dizer até para as pacientes, muitas vezes a pessoa está tão acostumada a viver naquele lixo de vida que o abusador impõe a ela, que ter esse despertar, esse sair e começar a viver uma vida melhor, uma vida boa, não acontece. Ela nem consegue vislumbrar como aquilo é prazeroso e como aquilo pode ser bom para ela. Parece que é demais, parece que é uma coisa que não dá para acreditar. Então ela não consegue se desgarrar disso. Racionalmente até entende que pode ser uma vida boa, mas emocionalmente está tão apegado e tão enraizado esse passado cruel da vida dela que ela não consegue sair disso. Então mostrando a dificuldade social, psicológica, emocional que uma mulher que sofre abuso psicológico tem para sair desse padrão de comportamento muito difícil. A gente então tem todo um contexto psiquiátrico, psicológico e de verdade social, que é o que a gente vive hoje no Brasil, vive nos Estados Unidos, vive no mundo inteiro, em que é importante seriados como esse para mostrarem para a população de fato o que é o abuso psicológico e começarem a validar que dá para mudar a vida, dá para sair disso. Claro, se tiver um apoio governamental muito forte, se tiver um apoio social muito forte, tem serviço social também sempre prestando ali para ajudar essas pessoas, trabalho psicológico, trabalho psiquiátrico, tanto que no seriado a gente via ela participar de terapia em grupo também. Então precisa de todo um contexto amarrado, em que envolve muitas políticas públicas, sociais, de saúde mental, para conseguir ajudar essas mulheres a sair desse tipo de vida, tá bom? Então, se você está passando por isso em algum momento, manda um direct para mim no Instagram, comenta no YouTube, mandem mensagem para mim, para eu tentar te ajudar. Busquem ajuda, busquem serviços de apoio à mulher, busquem serviço social, mas não deixem de buscar ajuda. E, acima de tudo, compartilhe esse vídeo. Eu uso esse seriado justamente para ajudar as pessoas a conseguirem se ver dentro disso e falar, nossa, eu estou tendo uma situação parecida. De repente é a hora do meu despertar também para eu conseguir sair desse tipo de situação, que não é fácil, tá bom? Bem, muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Não esqueçam de então curtir, de compartilhar e também de se inscrever no meu canal. E fiquem atentos ao próximo filme, ou série, ou análise de personagem que eu vou falar aqui nesse canal. Um abraço.